sou Jamile Botelho e nós somos do The Best Podcast, onde os melhores se encontram. E hoje é o primeiro programa de 2025. E eu tenho o prazer, a satisfação de receber aqui conosco o nutricionista Iago Gonzalez. Antes de você falar qualquer coisa, Iago Gonzalez, gente, é a pessoa que está deixando o nosso make, nosso sócio fino, lindo, no shape, não é, Iago? Ele só tem o péssimo hábito de tirar o meu feijão à noite. Gente, e também gostaria de falar para vocês que nós vamos ter a participação do nosso make também. Então, se vocês ouvirem a voz aí no microfone no fundo, é ele que está falando. Iago, muito prazer, muito obrigada por ter aceito esse convite. Com certeza, jamais recusaria um convite desse. Muito obrigado de verdade. Eu queria participar de um programa assim já fazia um tempo, porque uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é falar de nutrição. Então, tá aqui para falar, para ensinar, para passar um pouquinho mais sobre isso para as pessoas é realmente uma realização para mim. Então, muito obrigado. Iago, por falar nisso, né? Falar em nutrição, a sua paixão de falar em nutrição, você sempre quis ser nutricionista ou você teve outros sonhos? Assim, eu cresci querendo ser nutricionista. Eu cresci querendo ser jogador de futebol. Não, todo sonho de criança, né, gente? É querer ser jogador de futebol. Mas conta pra gente essa história. Eu joguei futebol de base em time grande. Eu saí de casa aos 14 anos. Fala o time grande, conta pra nós. Eu joguei no Vasco da Gama. Meu Deus, gente, ele jogou no Vasco da Gama. Ninguém, os pacientes dele não sabiam disso. Você sabia disso, Lucas? Não sabia que ele era vascaíno. Você é vascaíno? Eu sou vascaíno. Parabéns. Eu sou flamenguista, mas parabéns por você ser vascaíno. Fala pra gente sobre isso, gente. Que legal. Minha vida inteira foi dentro do esporte. Dos 14 anos que eu passei no meu primeiro teste, fiquei lá um tempo, fiquei 1 ano e pouco lá, me machuquei, saí, fui para outros clubes, rodei alguns lugares do Brasil. Eu parei de jogar mesmo. Eu comecei minha carreira aos 14 e terminei aos 18 para 19. Foi curta porque eu sofri umas 10 lesões, assim. Caramba! Tornozelo, os dois, joelho, ombro, quadril. Então, conviver com a dor estava bem complicado. A quantidade de cirurgias que eu precisaria fazer para continuar seria bem complicado. Eu falei, não quero saber mais desse negócio. Doer, já não... Não vai ser a nossa pauta, mas 14 anos você acha que você começou tarde ou você começou cedo? Então, eu comecei mesmo aos 8. Eu passei numa peneira de um time grande aos 14. Aí eu fui embora dia 1º de setembro de 2009. Fui embora. Quase correr atrás dessas coisas lá. Quase foi para a seleção brasileira. Imagina, Iago Passou Gonzalez. Um pouquinho longe. Mas era meu sonho. Era seu sonho. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida. Depois eu joguei handebol na escola, eu joguei basquete, eu tentei aprender a surfar, eu luto jiu-jitsu, eu faço de tudo um pouco. E a nutrição meio que veio fazendo... Todos os dias aparece alguém tentando demonizar alguma coisa, como se aquilo fosse a fonte do problema ou o elixir da vida. Assim, melhor com as coisas que eu ingeria no dia a dia. Então eu comecei a estudar nutrição. Eu entrei em nutrição quando eu tinha 21 anos. Tem quanto tempo que você é nutricionista? Vai fazer 3 anos. 3 anos. Eu entrei em nutrição, eu tinha 21 anos, só que eu estudava nutrição desde os 17, por curiosidade. Que legal, de querer entender o que era um macronutriente, o que era necessidade individual de cada um. E o que é um macronutriente? Conta pra nós, que nós não sabe. Vamos lá. Nossa alimentação, ela é baseada em nutriente. Macronutrientes são os alimentos que a gente come em maior quantidade. Carboidratos, proteínas e gorduras. São as nossas maiores necessidades diárias. É o que vão trazer energia para o nosso corpo, vão trazer estrutura para o nosso corpo. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, que são os nutrientes que a gente ingere em miligramas. A justificativa disso é que o limão é uma fonte de vitamina C. E a vitamina C tem uma relação ali com o nosso sistema imunológico. Mas, de novo, não dá para a gente atrelar uma função específica a um só alimento. O que eu posso te falar sobre água com limão? A tal da suplementação passa a ser bem supérflua. Isso que eu ia te perguntar antes, né, tem várias coisas que a gente vai conversar sobre isso. A suplementação. Se eu fizer por exemplo, eu vou lá no Iago e vou fazer o acompanhamento com você.
dependendo desse acompanhamento, eu preciso de uma suplementação, eu realmente preciso. Por exemplo, tem gente que para treinar, ela tem essa fissura, né, da suplementação. Tem gente que às vezes faz um stories, não tenho nada contra, que eu gostaria muito de fazer também, mas eu não sou dessa vibe. Aquele monte de comprimido na mão, fala, entende? E como é que é isso? Suplementos, eles são aquele pouquinho a mais que você pode entregar quando a gente está falando de performance. Agora, quando a gente está falando de pessoas normais, dia a dia normal, eu digo que 80% deles não serve para nada. E 20% ali tem que ver se serve para você. Caramba! Porque a gente tem uma coisa chamada biodisponibilidade, por exemplo, que os suplementos não conseguem entregar, assim como os alimentos entregam. A gente tem uma série de fitonutrientes, por exemplo, que a gente tem nas frutas, nas verduras, nos legumes, que para a gente suplementar isso é muito complicado. E quando a gente vai olhar, por exemplo, tabela de composição desses suplementos, a maioria dos multivitamínicos é completamente subdosada. Então, você teria que fazer uma formulação muito específica e, na maioria das vezes, desnecessária. Hoje a gente vê aí, tem paciente que marca consulta, que uma semana antes da consulta ele já manda, já que eu vou consultar semana que vem, vou começar a fazer musculação, me indica um pré-treino. Eu fico, cara, você não precisa. Você não tem a menor necessidade, você não sabe nem treinar. Você vai querer um negócio um estimulante para te deixar acelerado, sendo que você não tem nem necessidade de fazer isso. E, de novo, a formulação dos pré no sangue. Então, sim, o arroz é fonte de açúcar. Isso significa que o arroz faz mal ou que vai te dar diabetes? Não vai usar grande parte daqueles compostos ali. Se quiser, a gente pode até abrir um pouco mais ali a caixa do pré-treino para você entender o que tem ali dentro. Mas na maior parte é a alimentação balela. mesmo, né? A alimentação que vai fazer o papel dela. Esses dias eu vi você fazendo um vídeo sobre os ovos da Virgínia. Meu Jesus. Aí, por favor... Come arroz, pelo amor de Deus. Seja feliz, né? Vai comer arroz, cara. Eu como arroz todo santo dia. Não tiver arroz, eu fico triste. É mesmo? Tem que ser. Mas aí você falou mal, eu desisti. Não é que eu falei mal. Falou a verdade, né? Falar mal, falar... Isso, exatamente. Bom, primeira coisa. Aquilo era uma ação de marketing. Basicamente, ela estava guiando para a venda do whey. Do whey dela, exatamente. Segundo, a gente tem uma lista gigantesca de opções de proteínas. Não tem por que você se limitar. Uma das coisas que a gente realmente pode fazer para não precisar, por exemplo, de um suplemento multivitamínico é variar. Quanto mais variada é a sua alimentação, mais acesso a diferentes nutrientes você vai ter e menos necessidade de tomar cápsula. Então, se você limita o seu dia a ovo, você vai ter simplesmente a proteína do ovo e as vitaminas que tem na gema do ovo. 20 ovos por dia, se a gente fosse calcular com clara e gema, toda vez que você tem excessos, você vai sim ter um aumento da demanda do seu fígado, porque quando você começa a estudar fisiologia, 120 gramas de gordura. Porque a gente tem 6 gramas de gordura no ovo também. É mesmo? Exatamente. A gema do ovo, apesar de ser muito saudável, tem muita gordura. Por isso que as pessoas falam pra gente comer só a clara? Não precisa comer só a clara. Você só precisa saber a quantidade. Certo? Ai, eu adoro convidar médico, gente, que eu faço a consulta sem pagar. Vai, continua, doutor. Então, assim, 120 gramas de gordura para uma pessoa, principalmente do porte dela, é uma quantidade muito grande. Vamos lá. 1 grama de carboidrato, arroz, pão, macarrão, que é uma fonte de carboidrato, tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Se a gente... Não é para parar de comer fruta, por favor. Caramba. Só de gema de ovo. Precisa disso tudo. Cara, eu como 4 ovos por dia, de manhã cedo no pão. Tá ótimo. Eu tiro o miolo. Não precisa tirar o miolo. Mas eu não consigo comer o miolo. Eu tiro o miolo que eu não consigo. Se é preferência, achei tudo ele bem. muito Agora, não, vou tirar o miolo para emagrecer, né? Não. 50 gramas do pão tá calculado com miolo. É? Então eu tiro o miolo e fico com 25. Olha, eu no shape. Não precisa. Miolo do pão é... Mas se você não gosta, tudo bem. Vamos lá, vamos pra polêmica? Né, que Lucas quer polêmica. Bora, ele tá... Lucas, tem alguma pergunta aí? Porque eu já falei pra vocês que hoje nós temos o segundo apresentador, né? Um convidado e 2 apresentadores. O meu caso é só para complementar, para lembrar o pessoal que tem as redes sociais do Iago estão na descrição. A nossa rede social também está na descrição, então vocês podem ir para quem está assistindo no YouTube. Ótimo. Mitos e verdades. Manda. Alface, brocha.
Rapaz, Da labirintite que eu sei. vou ser muito sincero. Esse é um tópico que chega a ser bobo levantar uma discussão dessa, que eu vejo muita gente discutindo, porque, pô, se você tá tentando botar a culpa no alface de tá broxando... Para, vai tomar Tadala. Como é que é o nome do remédio lá que eu nem sei o nome do negócio? Esse programa vai dar ibope, hein? Fala. O alface é uma folha e faz parte do dia a dia do brasileiro, como assim como o arroz e o feijão, o alface e o tomate fazem parte. E, de alguma maneira, todos os dias aparece alguém tentando demonizar alguma coisa, como se aquilo fosse a fonte do problema, ou ele... eu não gosto de maneira nenhuma de limitar. Eu gosto de tentar deixar o mais entendido possível, porque você pode ou não comer aquilo. Ali que não favorecem a saúde sexual e tudo mais, mas, cara, isso é irrelevante, é totalmente desprezível. É igual falar que, pô, se você tomar uma Coca Zero, você tá calma que a gente tá no mitos e verdades ainda, você já tá passando do negócio. Calma. Então vai, que eu me empolgo e vou falando sempre aqui. Água com limão emagrece? Como diria o poeta, só se o limão tiver a 20 km de você e você for buscar ele a pé todo dia. Adorei isso, gente. Se o limão tiver a 20 km de você e você tiver que buscar ele todos os dias, você realmente vai emagrecer com aquela água com limão. Mas... água com limão aumenta a imunidade? A justificativa disso é que o limão é uma fonte de vitamina C. E a vitamina C tem uma relação ali com o nosso sistema imunológico. Mas, de novo, não dá pra gente atrelar uma função específica a um só alimento. O que eu posso te falar sobre água com limão? Há pouco tempo atrás, saiu um pessoal falando sobre o limão ser um ácido, mas quando ele entra em contato com a mucosa do estômago, ele se torna alcalino magicamente. Não é, né? Mentira, né? O ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, ele tem um pH extremamente baixo. Significa que ele é muito, muito ácido. Muito. Se o nosso estômago não tivesse uma camada de muco, ele corroeria a gente por dentro. O ácido do limão é menos ácido do que o ácido do estômago. Então, teoricamente, ele diminui o nível de acidez do ácido clorídrico. Só que o estudo que foi feito em relação a justamente ter uma capacidade de alcalinizar o estômago foi feito em ratos. E a quantidade, se a gente for comparar a quantidade de suco de limão que foi usada para os ratos, para nós que somos humanos, e nem tem como fazer essa comparação real, a gente teria que tomar litros de suco de limão por dia para conseguir algum efeito de alcalinização. Então, quer tomar água com limão? Beleza, água com gás, limão e gelo é gostoso. Vai te ajudar, inclusive, a diminuir o consumo de álcool, mas não vem com desculpa de que é para emagrecer, porque não existe isso. É mentira, né? A maior parte das coisas então pra te falar é isso. Verdade que o arroz é açúcar pura? Vamos lá. Ai, gente, a gente... Eu sei. Eu quero que você pergunte tudo que você tiver dúvida. Se precisar, eu fico aqui 3 horas falando. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer. Oxi. Açúcar. Eles chamam de açúcar tudo que é glicose. O arroz é uma fonte de carboidrato. Amido, um carboidrato complexo, que depois que ele vai ser absorvido, ele vai ser quebrado e vai liberar glicose, açúcar, no sangue. Então, sim, o arroz é fonte de açúcar. Isso significa que o arroz faz mal? Ou que vai te dar diabetes? Pelo amor de Deus, não. O arroz é maravilhoso, é um alimento que todo brasileiro come e não tem por que tirar da alimentação. A combinação, inclusive, de arroz com feijão é uma das melhores combinações quando a gente fala, por exemplo, de aminograma, de combinação de aminoácidos, porque ele consegue entregar todos os aminoácidos essenciais. Então, come arroz, pelo amor de Deus. Seja feliz, né? Vai comer arroz, cara. Eu como arroz todo santo dia. Não tiver arroz, eu fico triste. É mesmo? Tem que ser. Não fica triste, não. Eu sou oposto. Feijão, né? É o feijão, né? Gente, eu não como feijão. Sério? Não como. Não gosta ou se sente mal? Não como feijão. Não sinto falta do feijão. Tem medo da panela de pressão, né? Não sei. Eu tenho. Não sei. Eu não tenho. sei. Será? Tem negócio explode. Não como feijão. Se tiver, eu como, mas não faz falta. Não me faz falta. Se eu Entendi. passar um ano sem comer feijão, não me faz falta. Faz mal, doutor?
Eu tenho que comer feijão? Não. Se você estiver bem alimentada com os outros alimentos, tranquilo ali, conseguindo te entregar Tipo, tudo... miojo tá ótimo, né? Ah, e miojo... Miojo todo dia, sem feijão, tá excelente. É verdade que macarrão dá gordura no fígado? Ó, a gente sempre vai falar em excessos. Toda vez que você tem excessos, você vai sim ter um aumento da demanda do seu fígado, porque quando você começa a estudar fisiologia, você começa a ver o que o fígado faz, você fica assim, pô, meu coração nem é tão importante assim. É, né? Porque o fígado né? é responsável por praticamente tudo que acontece. Então, assim, excessos Ele de até maneira regenera, geral... né? Se você arrancar um pedaço, Pois ele é. volta ao que bicho maravilhoso. Exatamente. Então, sempre que a gente está falando de excessos, excesso de carboidrato, excesso de gordura, a gente tem um aumento do que é o risco do desenvolvimento de gordura no fígado, de gordura visceral, de gordura subcutânea como um todo. Quem tem mais relação, se a gente for falar de carboidratos, com gordura no fígado é a frutose. Calma, não é para parar de comer fruta, por favor. Frutas são fonte de frutose, mas são fontes com pouca frutose. Quem é rico em frutose, que realmente vai causar algum problema em relação à esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, são bebidas açucaradas, que são adoçadas com frutose, excesso de mel, aqueles maple syrup, não tem? Aquelas caldas de panqueca e tudo mais. Esse tipo de coisa que tem um aumento no risco do desenvolvimento de esteatose hepática. Agora, macarrão... Nada, né? Não. Agora, sim, É um mito. pensando, por exemplo, no emagrecimento, o macarrão, ele tem a mesma quantidade de calorias de carboidrato, por exemplo, que o arroz, peso por peso. Só que o macarrão é muito mais fácil de comer. Então, pode ser que pareça muito pouco no seu prato. Então, talvez não seja a melhor opção, pensando em densidade calórica na parte do emagrecimento. Entendi. Entendeu? É verdade que caldo de mocotó... Fiquei forte? Caldo de mocotó é rico em colágeno. Caldo de mocotó pra gente que já tá perdendo os... Né? Mediana, novinha. Mas vamos lá. Colágeno é uma proteína muito pobre. Não é uma proteína completa, não é uma proteína rica em aminoácidos essenciais. Então significa que o alface não brocha, mas o caldo de mocotó também não te dá essa potência toda. Não. Entendi. Então, assim, ele também vem acompanhado de um monte de gordura, né? Então, Que nem faz bem, né? tipo, proibido comer mocotó? Não. Não. Mas vamos maneirar, não coloca isso como uma verdade absoluta. Hoje em dia... Dia de aniversário. É aniversário, alguma comemoração? Como caldo de mocotó? Uma vez por semana também, se gostar muito, assim. Eu não gosto de maneira nenhuma de limitar. Eu gosto de tentar deixar o mais entendido possível, porque você pode ou não comer aquilo. Você só tem que saber se naquele momento aquilo é a melhor escolha. Doutor, eu preciso saber uma coisa do senhor, porque é uma coisa que me incomoda muito. As mães. Eu não sou mãe, né? Não tive filhos, mas a mãe pega aquele menino, cria aquele menino no leite, e o menino no leite até 2 anos, e não toma, né? Deus me livre, dá alguma coisa pro menino que tem que ser só o leite do peito. Aí tira o leite do peito da criança, mete uma maçã com agrotóxico. Me fala sobre Vamos isso. lá. Porque eu fico pensando, mete uma maçã, mete uma banana, que você não sabe nem a quantidade. Ficou amarela, meu amor, do dia pra noite. Mas tá lá na criança. Pode ser... Minha opinião em relação a isso pode ser um pouco controversa, porque eu sempre vejo muita gente falando muito mal em relação aos agrotóxicos, mas a gente tem muitas e muitas evidências científicas que demonstram que realmente eles não são nocivos à nossa saúde nas quantidades adequadas. E talvez a gente não conseguisse alimentar o país inteiro se a gente não tivesse o uso de agrotóxicos. Porque a gente não consegue atender a demanda simplesmente com orgânicos. O custo é muito mais elevado, a chance de perda é muito maior. Pragas, e estragar, e tempo, e tudo mais. Então, assim... Então, essa neurose, isso realmente... Muito obrigada por você ter falado, por você estar falando isso. Porque isso esclarece muito pra gente.
Exatamente. Isso, se não fosse, né? Os pesticidas, os protetores de lavoura e tudo mais, são justamente quem permite que a gente tenha acesso a essas coisas. Então, assim, tem coisas muito mais importantes pra gente se preocupar. Pô, não é muito... Eu prefiro 1 milhão de vezes que essa mãe dê uma maçã com agrotóxico pra criança do que um pirulito. Ah, não. Um pirulito e uma tela. Ah, é. Não, é verdade. Então, assim, a gente tem que tentar pensar no contexto geral. Quais são as possibilidades? A mãe vai conseguir criar aquela criança só com orgânicos? Não. Provavelmente não. Então, se não tem a possibilidade de fazer isso, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Até lá na faculdade a gente tem um problema com isso, porque eu preciso explicar isso para os alunos. Eu dei aula de uma disciplina um tempo atrás que eu tive que abordar esse tópico porque eles queriam montar uma palestra falando de agrotóxico. E eu falei, cara, calma, vamos tentar rever o que vocês estão falando, porque talvez vocês estão atrapalhando ao invés de ajudar. Vocês têm que passar a informação correta. Faz mal? Beleza, é um produto químico que seria melhor sem ele, mas talvez sem ele não seria. Você já tratou um paciente com obesidade mesmo e ele não precisou fazer uma bariátrica no final? Já Já tem alguns casos aí que a gente tirou 50, 60 quilos. É mesmo? Tira isso, né? Então a gente pode tomar aquele leite que tem o número 6 lá tranquilamente. Ó, leite de caixinha, basicamente, é leite que passou pelo processo de pasteurização. Uma fervura, altíssima temperatura, para matar qualquer tipo de patógeno e a partir daí ele ficar seguro para o nosso consumo. Ah, mas como é que o leite passa não sei quantas horas no caminhão sendo transportado? Justamente por isso. Para que ele consiga chegar seguro para a gente, ele precisa passar por esse processo. De novo, você consegue ter acesso ao leite que veio lá da fazenda sempre? Todo mundo teria acesso? Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Doutor, vamos lá na sua profissão. Nutrição. Né? A gente já falou sobre mitos e verdades, falamos, né, muito da sua profissão, mas eu quero saber... Eu só tenho uma pergunta, assim. Por que a nutrição... Por exemplo, olha para todos esses mitos assim, que você já rebateu. Por que isso faz... Por que isso está parte... Por que isso faz parte da nutrição, assim, viraliza e tal? Ou às vezes não é nutricionista, às vezes é um médico que fala e... Por que tem esse apelo, principalmente à autoridade? Porque às vezes a gente vê um médico falando alguma coisa e tal, eu não vou citar nomes, lá em Ribeiro. E a gente sempre... Mas, assim... Nós vamos ser cancelados. Não, eu vou ser cancelado, minha arroba vai estar lá embaixo, vão lá pessoalmente na minha conta, dá engajamento pra mim, gente. Responde, Iago. Mas por que tem tanta polêmica assim na nutrição, esse terrorismo, assim? Tá, vamos lá. É isso mesmo. Por que houve o vilão, depois ele é o bonzinho? Por que o alface faz o negócio? Por que eles né, inventam tantas coisas realmente na nutrição? Eu acredito que existam alguns pontos muito importantes nesse sentido. Primeiro, desinformação. Médico estuda medicina. Nutricionista estuda nutrição. Eu não vou dar pitaco na profissão dele. O problema é que tem muitos que vêm dar pitaco na nossa. Tem alguns que se dão o trabalho de estudar antes de falar. Porque, querendo ou não, quanto mais você sabe sobre a profissão que vai acompanhar o seu trabalho, porque eu faço um trabalho integrado com muitos médicos, mais você tem condição de entregar um bom trabalho. E entregar um bom trabalho para o próximo profissional que vai cuidar daquele paciente. Agora, se você não se dá o trabalho de fazer isso, ou é burrice, ou é mau caratismo. Porque é muito fácil vender alguma coisa que você assusta, principalmente num país onde a gente tem a maior parte de desinformados. É muito fácil espalhar desinformação num país onde não tem informação. Então, o que é mais fácil eu te vender? Uma conversa branda, que eu vou realmente te mostrar os pontos positivos e negativos de uma coisa e deixar você tomar sua própria decisão, ou eu chegar te assustando, te botando terror para você eliminar aquela possibilidade da sua cabeça e comprar o meu método. É verdade. Fica muito romântico falar que é muito bonito o que eu faço e tudo que não é o que eu faço está errado. Então, falar de nutrição é muito complicado porque hoje em dia até os próprios nutricionistas, não estou generalizando, mas tem muitos nutricionistas que estão sendo predadores da própria profissão por se colocar nessa posição de querer inventar moda, de querer falar besteira, simplesmente por vender.
E, cara, querendo ou não, a ciência vai continuar se provando e devagarzinho a gente vai desenvolver o trabalho dentro das possibilidades e com tudo que a gente tem de conhecimento científico embaixo do braço para poder realmente fazer o trabalho direito. A pessoa chega hoje no seu consultório, né? Doutor Iago, eu quero fazer um acompanhamento porque eu estou entrando na academia, ou eu quero fazer um acompanhamento porque eu estou acima do peso, ou eu estou abaixo do peso, né? E você me falou que não existe restrição. Como que funciona isso? O que que você... Porque eu já fui nutricionista que cortou tudo. Eu já fui nutricionista que mandou eu comer 2 pratos de arroz com feijão, ovo, batata frita por dia, entende? Então, assim, qual é o seu método? O que que você faz realmente para você entender o que o seu paciente precisa e realmente você não tem restrição? Eu posso comer vamos pedir uma pizza agora? Pode, com certeza. Vamos lá. Quando você senta na minha frente, no consultório, eu tento fazer com que você saia dali tendo aprendido sobre nutrição. Você não vai sair de lá com uma ficha montada por mim sozinho e se vira. Nós vamos montar a sua dieta juntos. Você vai aprender sobre nutrientes, você vai aprender sobre horários, você vai aprender sobre o seu problema. O que você me mostrar de problema, eu vou te explicar o que é isso. Porque é muito mais fácil você fazer algo sabendo o porquê você está fazendo aquilo do que simplesmente seguir uma regra. Então, eu costumo falar que não tem restrição, porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo com o seu corpo e quais são as melhores escolhas que você pode tomar naquele momento, não tem nada que não possa fazer. Pô, pizza. Meia pizza de calabresa tem 600 calorias. Você vai comer meia pizza de calabresa? Não precisa. Hoje é o quê? Terça-feira? Você precisa dessa meia pizza hoje? Mas 2 pedaços, tem 300 calorias. Você não jantou ainda. Mas de repente você tem uma dose de whey que vai bater sua dose de proteína do dia. Cabem 2 pedaços de pizza hoje? Cabe. Então, assim, você é uma pessoa que, sei lá, tem um problema de colesterol alto e aí a gente precisa ter uma restrição um pouco mais severa. Beleza, você vai entender o porquê daquela restrição e você vai entender que com o passar do tempo, essa restrição vai ficando menor e o seu leque de possibilidades vai se abrindo de acordo com que o seu problema foi resolvido. Mas restringir algo é ruim porque toda vez que você tem algo proibido, te dá mais vontade de fazer aquilo. É verdade. Eu vejo muito isso em muitas mulheres. 75% do meu público é mulher. E eu vejo isso na maioria delas, quando fala assim, eu preciso de um doce todos os dias. Não consigo ficar sem. Beleza, a gente coloca o doce. Passa 1 mês, passa 2 meses, eu volto. E aí, tá comendo? Tô nem sentindo falta. Tá vendo? Tá tão fácil ter que não tô nem sentindo falta. E aí fica muito mais fácil. Eu consigo ganhar aquele cliente muito mais fácil, porque ele entende que seguindo da maneira correta, talvez o resultado não venha milagrosamente tão rápido, mas vai ser duradouro. Aquela mudança vai realmente trazer algo a longo prazo. E aí as coisas vão acontecer de maneira muito mais fácil. Você já tratou um paciente com obesidade mesmo e ele não precisou fazer uma bariátrica no final? Já Já tem alguns casos aí que a gente tirou 50, 60 quilos. É mesmo? Lógico Com que, assim, alimentação, com exercício, você recomenda isso tudo? Exercício é primordial. Nosso corpo foi feito para se movimentar. O corpo humano tem inúmeras valências físicas e a pior coisa que a gente pode fazer para nossa saúde é ficar parado. Hoje, tirando pedreiro, faxineira, jardineiro, pessoas que trabalham se movimentando, todo mundo é sedentário. Você treina, você é sedentário, porque você só tem um momento no dia que você faz academia. Só que aquele momento do treino do seu dia tá te separando totalmente de um público totalmente sedentário. Aquele momento que você treinou está te permitindo construir uma saúde melhor. Então, exercício físico é inegociável. Não precisa ser musculação. Pode ser o exercício que você gosta. Você quer praticar um esporte, começar a performar, beleza, musculação tem que ser a base, porque isso até para prevenção de lesão. Mas... Hoje tem tantas opções, né, exatamente. doutor? Mas se movimenta. Agora, falando de dieta, ajeitamos o treino, tá certinho, não é comigo, inclusive. Eu sempre vou indicar o professor Felipe Gomes.
Você é o cara. Tá vendo aí, Meu né, treinador, gente? inclusive. Tá vendo? Ó, o mexão, é o jabá, hein? É o jabá. A gente começa a fazer, principalmente com pessoas super obesas, 150, 160 quilos, um processo de educação nutricional. Eu já tive casos de pessoas que chegaram comendo 1.000 calorias por dia, com 140 quilos, e que aí já estava com amenorreia, então já não menstruava mais, estava com dor de cabeça o tempo inteiro, não dormia, estava irritado demais, cabelo caindo e tudo mais, e não conseguia perder peso. E aí a gente começa a fazer um trabalho onde eu vou fazendo essa pessoa comer mais em quantidade e volume, e a partir desse momento ela entende que comer não é um problema. Você só precisa atender às necessidades daquela pessoa. Então, uma pessoa de 140 quilos, que para emagrecer poderia comer ali, sei lá, 2.400, 2.500 calorias por dia tranquilamente, e está comendo 1.000, você está jogando gordura fora? Tá, mas massa muscular está saindo a rodo. Metabolismo está caindo desenfreadamente, porque o organismo vai entrar em alerta e vai falar, meu Deus, eu preciso parar em algum momento. Vai emagrecer? Vai perder um monte de peso. Mas e a qualidade metabólica disso? E o longo prazo? E o pós? E a manutenção? Então, você fez uma bariátrica e essa bariátrica basicamente induziu um processo de desnutrição, porque você não consegue comer. E você perdeu 30, 40 quilos em um intervalo de tempo muito pequeno. Só que o que a maioria das pessoas bariátricas fazem? Trocam de vício. A gente tem um índice muito grande de reincidência. Bariátrica é ruim? Pelo contrário. Não. É maravilhoso para o público certo. Agora, quando a gente consegue fazer esse processo que a pessoa realmente não tem a necessidade da bariátrica e a gente conduzir do jeito certo, vai perder em 3, 4 meses? Não, vai perder em 1 ano, 1 ano e meio, 2. Só que vai ganhar muita massa muscular no processo, vai mudar completamente o estilo de vida no processo, vai mudar realmente o que é o mais importante de tudo, que é o comportamento. Se você não modifica o comportamento, você não consegue modificar o resto. Doutor, por que a massa muscular ela é uma mulher traída? Ela é uma mulher traída. Você treina, 1 ano, você pega uma dengue, com 12 dias você perde tudo que ela te deu. Nós temos negativa ela é. Nós temos 2 tipos de hipertrofia. Sarcoplasmática, que é a capacidade do seu músculo reter líquido e nutrientes. E à medida que você vai treinando, você vai aumentando essa capacidade. E nós temos a hipertrofia miofibrilar, que é quando você constrói fibras musculares propriamente ditas. A gente finge que entende o que eles falam, né, gente? Seu músculo é composto por um monte de filamento. À medida que esses filamentos vão se tornando mais fortes e você vai criando novas mitocôndrias, que são as células responsáveis por produzir energia, as organelas, né? Você vai hipertrofiando. Quando você para de treinar, no primeiro momento você não perde músculo, você perde líquido de dentro do músculo. Então você murcha. Só que aqueles mionúcleos, aquelas mitocôndrias que você foi criando, elas ficam lá. Memória muscular. Exatamente. A gente sabe. Por isso que você perde muito rápido, porque metabolicamente falando é muito caro para manter o músculo. Pensa comigo, coração batendo, fígado funcionando, intestino funcionando, rim filtrando. Você acha que seu corpo vai priorizar sua massa muscular? Não vai, né? Joga esse trem fora que tá gastando energia e guarda pro resto. Verdade. Seu cérebro consome 25% de toda a energia que você consome. Só o cérebro. Joga o músculo fora. Então, para você manter a massa muscular, você tem que mostrar pro seu corpo que você precisa dela. Como? Mantendo ela ativa. Entendi. Treinando. mas quando parar, cai tudo. Quem falou que é pra parar? Mas e você pega uma dengue? Acabei de falar aqui agora, você pega 12 dias de dengue, aí fica volta. em casa. Aí você é a bariátrica de pobre, a dengue. não, é a bariátrica de pobre. Eu sei, eu peguei dengue 3 vezes em 3 anos. Eu também peguei 2 vezes. É verdade que quando você começa a treinar a sua imunidade baixa, abaixa, por isso que você fica gripado? No primeiro momento, se você não tiver um trabalho bem calculado, sim. Então isso é verdade. Porque você tem que entender que, assim, você tá parada completamente. E aí você chega e dá um estímulo acima do que o seu corpo poderia ter naquele momento. É um estímulo estressor.
seu corpo vai tentar responder de alguma forma naquilo. Geralmente você começou a treinar hoje, você vai ficar todo dolorido. Isso é um processo inflamatório que está acontecendo. E o processo inflamatório também sinaliza para o sistema imunológico. Então é natural que você tenha uma baixa. Só que se você faz o trabalho bem feito, vou começar a treinar, eu tenho uma pessoa me instruindo, que vai fazer o meu processo de adaptação e tudo mais. É muito difícil isso acontecer. E com o passar do tempo, a tendência é fazer o contrário. Sua imunidade vai ficar cada vez maior. Entendi. O destreino faz ter uma queda de imunidade muito forte. É mesmo? É. Porque o seu organismo está acostumado a trabalhar num ritmo, e aí do nada você tem um aumento de degradação proteica, um aumento de perda de massa muscular, e o nosso sistema imunológico basicamente é composto por proteína. Se você está jogando muita proteína fora, você também está depletando o seu sistema imunológico. Inclusive, isso foi uma das coisas que piorou muito o índice de contaminação durante a pandemia. Eu ia falar com o senhor isso agora. A pandemia, você acha que... A pandemia tem o quê? Tem 4 anos, você tem 3 anos de nutrição. Você acha que a pandemia fez... Eu quero falar de criança, né? Porque adulto sabe, adulto, né, consegue ir no nutricionista, consegue ir numa academia. Você acha que a pandemia fez com que as crianças ficassem mais obesas, comessem mais, perdessem... Os próprios pais perdessem um pouco esse foco de cuidar das crianças? Sim. A pandemia foi um problema muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Né? Então, ele trouxe com isso vários problemas, inclusive a obesidade. O aumento do tempo de tela, o aumento do sedentarismo, o aumento do consumo de comidas hiperpalatáveis. As pessoas estavam presas dentro de casa, o aumento da bebida alcoólica cresceu demais. Cresceu demais. Então, assim, o aumento do uso de telas cresceu demais. Na época da pandemia, eu trabalhava instalando papel de parede. É mesmo? E eu nunca vendi tanto papel de parede na minha vida. Porque as pessoas estavam dentro de casa agoniadas, querendo gastar com alguma coisa, porque não tinha que gastar. A minha empresa também foi um negócio sensacional, porque a gente mexia com carro, e aí o cliente não... O cliente estava em casa, agoniado, e o que queria fazer? Mexer com carro, mexer com casa, mexer com obra, papel de parede. E o que ele fazia além disso? Assistia a live do Gustavo Lima, bebia e comia. Exatamente, doutor. E aí a criança foi junto. Porque a criança nada mais faz do que espelhar o comportamento dos pais. É verdade. Ah, mas meu filho só come besteira. A culpa é sua. Ah, mas meu filho de 6 anos está obeso. Parabéns, a culpa é sua. Então você acha que é mais difícil cuidar de uma criança obesa do que um adulto obeso? Sim, porque você tem que cuidar do pai e da mãe para a criança. Então, assim, chegou uma criança obesa. A culpa é do pai e da mãe, você tem que mudar o comportamento da casa. Caramba, tá vendo aí, né, gente? Porque uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa se chama introdução alimentar. Se você tem uma introdução alimentar adequada, você modifica a vida adulta dessa pessoa. Porque você permite que a microbiota intestinal dela se reproduza corretamente. Você permite que o metabolismo dessa criança desenvolva corretamente. Você permite que ela tenha um crescimento muscular, ósseo, neurológico e, mais importante, de tecido adiposo correto. Crianças obesas tendem muito mais a ser adultos obesos e com dificuldade de emagrecer do que crianças magras. Crianças magras têm muito mais dificuldade de serem adultos obesos. Ah, você é magro de ruim. Não é. Provavelmente você tem um estilo de vida que condiz com isso e você foi uma pessoa magra a vida toda. Entendi. Então, crianças são basicamente espelho do comportamento dos pais. Crianças negligenciadas hoje em dia, tempo de tela e doce para agradar e parar de chorar. Até pelos pais estarem... hoje a gente vive numa correria, né, doutor? A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, então às vezes você, né, para você suprir realmente aquilo, você tá atacando realmente doce, chocolate, você tá atacando tela na criança, né? Para de chorar. Para te dar paz, né? A tela hoje em dia, inclusive, é um problema que está melhorando, que está aumentando muito a necessidade do mercado da área da psicologia, por exemplo. A gente fez semana passada, o último programa foi com o Dr. Carsten e a gente falou muito sobre isso. Doutor, nós temos que realmente tomar o café da manhã, almoçar e jantar? Não tem regra para isso. Você precisa atender a demanda do seu organismo.
Vamos falar de emagrecimento nesse sentido. No processo de emagrecimento, por que é legal ter um café da manhã? Para diminuir a fome noturna. Ah, é? Exatamente. Por que se eu acordar 3 horas da manhã para viajar, eu tenho que tomar café? Isso é normal? Não, você não tem que tomar café. Ah, mas eu não consigo viajar se eu não tomar meu café. Ah, mas isso é hábito. Não, isso é fome. Por que o estômago da gente acorda antes da gente? No meu caso, é isso. É, mas isso é costume. Costume, né? Você- Mau costume, né? Não é mau costume, Não, é bom. Mas meu quando estômago eu acorda... acordo meu às estômago 5 da acorda manhã, eu antes sinto de mais mim. fome o dia inteiro. É. Mas você come logo às 5 da manhã ou você segura pra tomar café mais tarde? É ruim, eu como logo 5 Depende. Meto logo um café pra dentro. É natural você É, sentir Midi? mais fome porque você vai passar mais tempo acordado. Sentir fome pela manhã é um bom indicativo, porque de manhã a gente está mais sensível à ação de um hormônio chamado insulina. Simplesmente porque o dia está começando. O sol, a luz natural, está sinalizando para o nosso corpo que está na hora de acordar. E não é uma metáfora isso. Isso é realmente. O sol não está é sinalizando, fictício, é nossa verdade, glândula né? pineal está recebendo essa informação e está ativando o nosso corpo. Então, de manhã é um bom momento para se alimentar. Ah, não, mas eu não consigo, eu fico em jejum até meio-dia. Isso te faz bem? Legal. Se eu ficar em jejum até meio-dia, de noite eu tenho compulsão alimentar lascada. É Porque minha mesmo? fome vem dobrada de noite. E se você tá com muita fome, é normal você fazer escolhas piores quando você tá diante de possibilidades piores. Entendi. Então, você tem ali só a comida da sua dieta. Vai ser mais fácil. Agora, se você tá com muita fome, você chegou em casa, não tomou café da manhã, almoçou na correria, chegou em casa de noite. Você tem a comida da sua dieta. Mas você tem biscoito, Ah, você tem. tem pão com manteiga, Não você é tem um monte de coisa. O que vai ser mais prático? O que seu cérebro vai falar? Come logo que eu tô morrendo de fome. Seu cérebro usa glicose para funcionar. Então me dá glicose de qualquer jeito. Quando você vê, você comeu 2.000 calorias a mais do que precisava e passou batido e não viu. Então, não há necessidade da gente tomar café da manhã, almoçar e jantar. Não há necessidade, mas dentro de um contexto de emagrecimento, se a gente vai montar um dia, é legal a gente ter as refeições bem estabelecidas justamente pelo controle de fome e saciedade. Então, por exemplo, se a gente começa o dia com uma boa porção de fibra, uma boa porção de proteína, uma porção legal de carboidrato, um pouco de gordura, a velocidade que essa comida vai passar pelo seu estômago, a velocidade que ele vai passar do estômago para o intestino vai ser muito lenta. Então, naturalmente, a sinalização de fome vai demorar para chegar. E aí, quando ela começou a chegar, você joga o almoço com a mesma combinação. Fibras, carboidratos, proteínas, gorduras boas. Você vai fazer isso para de tarde. Quando você chegar de noite, você está tranquilo. A plenitude gástrica vai estar muito melhor. Então, naturalmente, você vai conseguir comer menos. E à noite é normal que a gente coma menos, porque a gente já está mais resistente à insulina. Então, é importante comer à noite? É, mas não precisa da mesma quantidade. Então, toma café da manhã para ficar tranquila. Vai, toma seu cafezinho, acordou 3 horas, acordou 5 horas. Pode comer. Porque meu estômago acorda antes de mim, como eu já falei com você. Por que a gente não pode tomar café à noite? Tá. Não estamos na mesa de boteco, não posso usar linguagem técnica. Eu explico tudo que precisar. Mas pode usar linguagem de boteco também, que a gente não liga, não. Não, Traz o torresmo aí, gente. ó. O nosso corpo funciona basicamente através de uma coisinha chamada ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda de energia. Cada vez que essa adenosina trifosfato é quebrada, ela libera uma quantidade de energia e vira uma adenosina difosfato. Quebrou de novo, monofosfato. Quebrou de novo, sobra só adenosina. A adenosina no nosso cérebro, ela sinaliza cansaço, necessidade de sono. E tudo no nosso organismo, quando vai sinalizar alguma coisa, tem receptores específicos. Então a adenosina está no cérebro lá, dispersa, ela vai se ligar aos seus receptores, vai sinalizar o sono, você vai dormir. E esse sono que vai lavar essa adenosina do cérebro e te recuperar para o próximo dia. A cafeína tem afinidade pelo receptor da adenosina. Então ela não deixa você perceber o sono. Ela tira seu sono à noite. Ah, não, mas cafeína não me tira o sono. Adenosina. E como é que é a linguagem de boteco? Vamos lá. Pode? A cafeína basicamente acelera seu cérebro. Ah, acelera seu cérebro. Basicamente. Por isso que diz que criança não pode tomar café, né? Sim. Não é legal? Porque o café é um estimulante.
E ele é dose dependente. Então, quanto mais você toma, mais resistente a ele você fica e mais você precisa para ele te gerar aquele efeito. Então, depois das 4 da tarde, 3 da tarde, deixa o café quieto. Gente, eu sou viciada em café, doutor. Pois é. Tem metabolizadores lentos e metabolizadores rápidos de café. Lentos é que o efeito perdura por muito mais tempo. Rápidos é que passa rapidinho. Tem pessoas mais sensíveis e tem pessoas mais resistentes. Quando você é um metabolizador lento e sensível, é aquela pessoa que você toma uma xicrinha e está acelerado. Quando você é metabolizador rápido e resistente, você toma um monte. Uma capa. O problema é, às vezes ele não tira seu sono, mas às vezes ele pode estar ali atrapalhando a qualidade do seu sono. Sua capacidade de passar pelos ciclos do sono, passar pelo sono profundo, passar pelo sono REM e tudo mais. E justamente a recuperação que o sono te traria não vai trazer. E você vai acordar no outro dia e você Então toma uma culpa do cafezinho que eu tomo de noite. Aquele talvez, né? Aquele cafezinho. Troca por um chá ou por um descafeinado. Não é isso? Já ajuda demais. Mas eu sou a cafezeira raiz. Tem que ser no coador, aquele com pó mesmo. Sem açúcar. Ixi, é aquele café. Maravilha. Não vem com esse negócio de expresso pro meu lado, não. Que esse Não, negócio também não gosto de ser, expresso, não. não. Eu gosto do coador, aquele coador que você usa 200 vezes. Não é não? É ele. Doutor Iago, você é nutricionista, você atende no consultório e você também é professor. Isso. Não é isso? Qual é a pergunta que eu quero te fazer? Qual o desafio que você tem em ensinar a sua profissão? São alguns. Assim, eu queria muito dar aula logo que eu me formei, porque eu gostaria de ganhar essa skill, essa habilidade de falar em público. E lá eu encontrei uma série de outros desafios, como você citou, que são, por exemplo, a responsabilidade de estar formando novos profissionais da saúde. A nutrição não é uma área de emagrecimento, é uma área de saúde. A gente cuida de doença, a gente cuida de problema, a gente cuida de um monte de coisa, inclusive de atletas de altíssima performance. Então, são vidas que você está cuidando. E lá eu estou preparando pessoas para cuidarem de outras vidas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Outro desafio que eu tenho é paciência. Que é uma coisa que não me pertence eu tanto acho assim. que eu não sei não se eu conseguiria ser professora. Não, pode continuar. Desculpa. Mas assim, eu deixo sempre muito claro para os meus alunos como eu sou. E aí acaba que Existe esse respeito, né? existe. Então, primeira aula. Os alunos chegam na sala, tá lá escrito no quadro TDAH. E eu explico o que eu tenho. Mentira! Você tem TDAH? Tenho. Ai, conta pra Por nós isso que minha mão não para aqui. Que legal, conta pra E nós. aí eu falo, gente... Quem não tem TDAH nessa vida hoje? Me fala. Não, TDAH, o índice de TDAH... O índice de verdade de TDAH Ele é tem de pequeno. verdade, o índice dele é muito alto. Ele não O para índice, aqui. mesmo? o índice de diagnóstico real de TDAH é pequeno. Eu posso contar uma piada rapidinho? Uma Pode. piada não, um meme rapidinho, um negócio que eu vi esses dias. O rapaz virou ele tava num podcast, né? E ele virou pro rapaz e falou assim, pro entrevistador, e falou assim, rapaz, eu liguei pro meu pai pra contar, meu pai tem 86 anos, contar pro meu pai que eu tenho TDAH. Aí eu liguei pra ele e falei assim, pai, olha, eu tenho TDAH. Aí ele falou assim, meu filho, não fica chateado não, troca. Aí ele falou, mas como assim, pai? Troca TDAH? Aí ele falou assim, seu primo tinha um HB20 e trocou por um Jeep. Rapaz, Então é mais ou menos isso, né? quando você tem, de verdade... Assim, o índice, a porcentagem de brasileiros, né, que a gente está aqui no Brasil, é baixa, bem baixa. O problema é que o comportamento das pessoas hoje leva a um déficit de atenção. Vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para ficar fácil de entender, a gente tem uma parte no nosso cérebro, aqui na frente, chamada córtex pré-frontal. O TDAH ele tem deficiência de um hormônio chamado dopamina, que é um hormônio responsável pela motivação. Tomada de decisão, atenção. Então, assim, quando a gente tem deficiência disso, a gente tem muita dificuldade em lidar com coisas básicas do dia a dia. Prestar atenção numa coisa. A nutrição é o meu hiperfoco. Então, eu consigo estudar a nutrição por horas e horas e horas e ser chato, inclusive, com isso. Agora, se tem uma coisa que eu não consigo prestar atenção, meu Deus, o esforço que eu tenho que fazer para estar ali de verdade é muito grande.
E isso é frustrante, porque o TDAH ele pode tender para ansiedade, ele pode tender para depressão, ele pode tender para muitas coisas. E são muitos sintomas que podem ser confundidos com outras coisas. Por isso que todo mundo tem TDAH, mas são poucas pessoas que têm de verdade. Eu fui ser diagnosticado realmente com 22 para 23 anos. Até aí, a vida foi complicada, foi difícil de lidar com isso, mas eu tive que aprender na porrada. Então eu tive que desenvolver o meu próprio jeito de lidar com as coisas. Lucas sabe como é lidar comigo, assim, dia de gravação e essas coisas, porque é realmente complicado. Então... Aluno chega na sala, TDAH. Primeira coisa, eu nem lembrava que a gente tava falando disso, mas ainda bem que você me trouxe. Eu sou ótima nisso. Eu explico, eu falo, gente, ó, pelo amor de Deus, não fica de conversinha, desliga o celular, não faz palhaçada, vamos conversar, quer falar comigo, eu vou tirar todas... Mas, por favor, não me distrai. Porque se eu perder a linha de raciocínio para voltar, vai ser uma luta. E aí, nesse primeiro momento, eu já tento estabelecer essa conexão de, tipo, eu vou mostrar logo uma fraqueza minha para tentar relaxar eles. Isso aí. Porque muitas vezes essa noção de, pô, professor, superior, eu não gosto disso. Porque eu não quero manter distância, eu quero tentar trazer para perto. Então, isso já... Ainda mais que eles serão os seus colegas de trabalho, né? Exatamente. E isso me ajuda muito lá na sala de aula, porque eu consigo... Pô, teve aluno que se empolgou com esse tema e foi o tema do TCC dele, intervenção nutricional para TDAH. Que legal. E aí, é bem legal. Então, tá na frente da sala tem esse tipo de desafio. Só que eu sou insuportável. Então, eu não ligo para dizer... Geralmente, eu sou... Insuportavelmente insuportável. Então, você me falou que aquilo é desafiador, eu vou atrás. Eu vou até conseguir. É mesmo? Competitivo, patologicamente competitivo. Então, não me fala que é desafio, que eu vou querer fazer. E você é professor há quanto tempo? Eu me formei em 2021. Eu comecei a dar aula em agosto de 2022. E você dá aula na? Multivix. Iago, quem é Iago Gonzalez? De onde veio Iago Gonzalez? Quais são os sonhos dele? O que ele faz quando ele não está estudando nutrição, quando ele não está dando aula? Qual o esporte dele? Ele treina, ele faz... Ele realmente segue a regra da nutrição? Quem é Iago Gonzalez? Antes de tudo, depende do que você tem como regra da nutrição. Não. Falei, não temos restrições. É verdade. Vamos lá. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim. Fala de onde você é, você é de onde? Eu sou nascido em Vitória. Minha família inteira, minha família mora aqui, então eu nasci lá e vim pra cá. Vivi a maior parte da minha vida aqui. Como eu te falei, eu sou jogador de futebol e apaixonado por esporte de maneira geral. E... Qual esporte você faz hoje? Você treina só em academia? Ou você hoje eu faz algum faço tipo de musculação. Eu luto jiu-jitsu. Tem um tempinho que eu tô parado, mas... Você é faixa o quê? Azul. Se for branca, nem conversa com a gente. Não, essa faixa azul. Se já, fosse branca, eu nem bem. falava ainda. Nem falava, tá quieto. vendo, gente? E faixa branca tem que se lascar. Se lesionou e parou. Mas voltei, treinei semana passada, parecia que eu tinha tomado uma surra. Não, eu tomei, na verdade, né? Mas parecia que eu tinha sido atropelado. Vai se lesionar de novo. Não. Agora, engraçado, né? O jiu-jitsu, ele é um esporte que apaixona realmente as pessoas, né? Como é que pode, né? Isso? Eu não vejo graça, não. Cara, a sensação de pós-treino do jiu-jitsu é indescritível. Eu vejo as pessoas falando. Porque o nível de esforço que você tem que fazer, ele faz com que o seu corpo libere uma coisa chamada endorfina no final. E essa quantidade de endorfina, ela é pareada com a quantidade de esforço que você fez. E o jiu-jitsu é pauleira. Então, quando você acaba um treino de jiu-jitsu, você recebe um caminhão de endorfina. A sensação é maravilhosa. A cura da minha insônia é treinar jiu-jitsu. Aí você sai de um trabalho, você sai de uma aula, você sai de um trabalho, você sai de um estresse, você sai, né, às vezes, de um problema, e você entra num esporte desse e você realmente se renova, né? Sai renovado, né? Você apanha no trabalho, você apanha na vida e depois vai pro jiu-jitsu apanha mais. Exatamente. Isso aí. Mas o único que ele gosta é o jiu-jitsu. Então, eu gosto de todos os esportes. Não, mas hoje é o que apanhar. eu tenho. Sim. Eu era goleiro, então eu apanhava no futebol também. Ai, Camila, já não é goleiro. Mas enfim, continuando, quem sou eu? Continuando. Eu sou uma pessoa que... Tá vendo? Você não tem
tão TDAH Não, assim, é porque não. tá aqui, ó. Você fez os risquinhos e eu associei os risquinhos enquanto você perguntava isso. Eu sou uma pessoa que eu tento passar as coisas que eu acho que são válidas para a maior quantidade de pessoas possível. Então, assim, eu acredito que eu faço parte da nutrição justamente para isso. Eu quero pegar pessoas que não têm nenhuma perspectiva e, através da nutrição, trazer ela para dentro de um mundo onde eu consiga entregar saúde, qualidade de vida e motivação suficiente para migrá-la para dentro do esporte. Porque o esporte, para mim, norteia todas as coisas. E o esporte molda caráter, o esporte molda comportamento, o esporte muda a vida de pessoas. Então, para mim, a minha vida, se eu posso dizer que hoje eu tenho um propósito de vida, é isso. Eu encontrei esse propósito há pouco tempo, inclusive. Eu ainda, depois de ter me formado em nutrição, eu ainda buscava. Às vezes me desanimava, porque eu ficava, cara, eu não estou vendo tanta real propósito nisso. E quando eu percebi isso, e justamente quando eu consegui fazer uma transformação na vida de uma pessoa, que eu peguei justamente aquele papo, eu peguei uma pessoa com 140 quilos, botei ela com 65. Caramba. E com 65 ela se empolgou e começou a treinar para competir. Falei, cara, eu consegui. Realizei, né? Agora eu quero fazer isso com o máximo de pessoas possível. Então é isso. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar, eu gosto de passar para frente o que eu tô aprendendo. Inclusive, se eu não passar para frente, parece que minha cabeça vai explodir. E através da nutrição... Você tem conseguido isso. Eu tô conseguindo. Iago, sensacional. Eu ainda tenho Quanto uma tempo? pergunta. Quanto tempo? Vai dar 1 hora. São 57 minutos agora. Caramba, a gente fica no máximo 40 minutos aqui. Eu já tô mandando embora. Eu achei que tava dando Mas meia eu hora tenho ainda. uma pergunta ainda. Você trabalha com pessoas bariátricas, certo? Também. Alguns dos seus pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica têm problemas com insônia? Cara, a insônia, ela tá sendo cada dia mais comum. E a resposta é sim, mas eu não posso colocar um culpado único para isso. A insônia ela é um problema multifatorial. Então a gente precisa avaliar como um todo o comportamento daquela pessoa. Pô, lógico, no processo logo após a bariátrica, você tem como eu falei, uma desnutrição induzida. Então é natural que você tenha um problema um pouco maior para dormir. O incômodo da pós-cirúrgico também é algo que vai atrapalhar o sono. Mas, de novo, é muito complicado a gente simplesmente colocar, a bariátrica causa insônia. Provavelmente aquela pessoa que tem insônia, ela também tem o comportamento de ficar deitado de lado no travesseiro mexendo no TikTok. Provavelmente aquela pessoa também tem comportamentos desadaptativos de acordar tarde ou de ser sedentário a vida toda, e se você não gasta energia, você naturalmente não tem tanto sono. Mas sim, tem os bariátricos que tem sono e tem bariátrico que dorme demais também pela deficiência de nutriente. Se você não tem uma suplementação adequada, por exemplo, você tem vitamina B12 muito baixa, vitamina D muito baixa, é o dia inteiro na cama, dormindo o tempo inteiro, porque a deficiência de nutriente também vai causar esse problema. Então, tudo é sempre multifatorial. Temos que medir, né, os dois lados de tudo, não é isso? Exato. Não existe... A gente tem muito vídeo hoje de pessoas fazendo e vídeos com milhões e milhões de visualizações falando um problema, um suplemento. Um problema, uma solução. E não tem como. Porque o corpo, o metabolismo, a fisiologia, a bioquímica são multifatoriais. Ah, não, é ansiedade. Não, é só falta de vitamina D. Não é, cara. É muita coisa, é muito grande, o buraco é muito mais profundo e a gente precisa investigar tudo. Por isso que, de novo, o suplemento é nada diante do tamanho dos problemas. A gente precisa saber realmente com o que a gente está lidando. E aí é a clínica que vai conseguir fazer isso. Uma anamnese bem feita, entendimento. Doutor Iago, o senhor atende aonde? Onde é a sua clínica?
Quais as suas redes sociais? O Lucas acabou de falar que vai estar lá no link, né, do YouTube, lá, as suas redes sociais. Mas hoje, para eu te encontrar, onde eu encontro o Dr. Iago, nutricionista, para eu fazer um acompanhamento? Bom, rede social, muito fácil. Iago Nutri. Iago Nutri. Conseguiu o arroba mais simples possível. Massa. Iago com Y, Nutri. Só isso. Sua clínica hoje é... Eu atendo na clínica Bela Derme. Bela Derme, na ótimo. frente do Sesc, Todo de mundo conhece Bela esquininha, Derme. fácil demais de me achar. Fácil de achar. Entrou em contato pelo link da bio, vai cair ou no meu celular da parte de atendimento ou direto com as meninas lá. Elas fazem agendamento, tá tudo certinho. Faço atendimento online, faço atendimento presencial. Legal, a gente hein? tem toda uma gama de possibilidades ali de acompanhamento trimestral, semestral, de perto, de longe. A gente consegue entregar um trabalho muito bem feito também nessa parte online. Então, precisou, emagrecimento, hipertrofia é o mais básico possível, mas se você tem algum problema metabólico, algum problema de síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol alto, problemas intestinais, a gente cuida de tudo isso da melhor maneira possível. Atletas de alto rendimento. Eu cuido de alguns lá nos Estados Unidos, da parte de corte de peso, de MMA. Olha, gente. Então, também é uma área que, como eu falei, esporte faz parte da minha vida e eu não conseguiria ficar longe disso. Doutor Iago, eu gostaria de te agradecer, mas antes de encerrar, né, esse podcast maravilhoso, que foi, assim, sensacional, muito obrigada, assim, esclareceu mitos e verdades pra gente, falou pra gente sobre realmente nutrição, o que a gente, né, precisa trazer para os nossos telespectadores. Eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores, gente, que é quem nos apoia, quem nos ajuda, quem nos incentiva a estar aqui com vocês, trazendo os melhores, né? Aonde os melhores se encontram. Nós temos BS Stories, nós temos Casa Melhor e Evolve, né? A Casa Melhor e Evolve é do Cleiton Melhorini. Temos a Kairos Acessório, que é uma empresa que fornece todo tipo de acessório para marcenaria. É maravilhosa essa loja, gente. Temos Denner Filmes. O Denner, ele trabalha com vários produtos. Ele tem isso filme, tem PPF. O que você precisa realmente para a sua residência, para o seu carro, é o Denner Filmes que vai te ajudar. Temos Soft Mania. Gente, Soft Mania é onde tem o melhor sorvete da cidade. Você já tomou sorvete lá, doutor Iago? Quem não é cliente da Soft Mania, gente? Soft Mania, ó, mora no nosso coração, né, Midi? Soft Mania, não tem quem não goste daquele sorvete, daquele açaí. Pode tomar, doutor? Pode, com Sem certeza. restrição? A gente calcula tudo. Calcula tudo. Não é isso? Gente, nós estamos aqui muito felizes de ter te recebido. E especialmente hoje nós recebemos o patrocínio da Equimar, gente, lá do Cacá. O Cacá falou, gente, essa mesa tá muito, muito paradinha. Vamos colocar um negócio bonito aqui? Ele mandou pra gente esses... Você gostou, doutor? Muito bonito, de verdade. Viu? Não é isso? 2025, gente, com mesa nova, com produtos da Equimar, né? Equimar ali, que é perto ali do batalhão, que é ali do Cacá. Cacá, muito obrigada pelo patrocínio, muito obrigada por confiar realmente no The Best Podcast. Doutor Iago, muito obrigada. Que você tenha muito sucesso, muita felicidade, que 2025 seja abençoado na sua vida. Para nós. Muito obrigado, de verdade, pela oportunidade. E quando precisar, só falar que eu estou à disposição. Vamos fazer o Dr. Iago 2, que já tem 1 hora, gente, senão a gente não deixa ele embora. Muito obrigada, viu?